É isso aí, galera. Chegamos ao nosso 16º episódio do podcast e é com imenso orgulho que eu falo para vocês que nós estamos retornando, né, Lucas? Esse ano de 2024, 2023 ficamos parados, pastor. E eu comentei contigo ali, né, que quando Deus colocou no meu coração, Ele disse que prepararia as pessoas para estarem aqui comigo. E é um imenso orgulho de ter você aqui comigo nesse podcast. Eu acredito que vai ser sobrenatural o que nós iremos bater um papo aqui. Seja bem-vindo, tá bom? Ao nosso podcast aqui, a minha empresa, LM Motors. Nos cultos dos empreendedores, quando o pastor leva uma mensagem, como eu te falei, aquela de Jesus e o Cordeiro. E essa última agora, você trouxe 4 estágios de Jesus, né? Na parte da liderança. E eu tenho tudo anotadinho no meu bloco de notas muito ali. Muito bom. Eu não quero me apresentar, eu quero que você se apresente, porque eu tenho até dificuldade. É Harvard, toda a parte do teu currículo, tanto profissional e tanto ministerial. Seja bem-vindo, pastor. Legal. Obrigado, Léo. Uma honra muito grande estar aqui com você, saber que você tem colocado à disposição do reino, né, a sua empresa, a sua vida, né? Você tem sido uma inspiração para outros empreendedores também. E agradeço muito de estar aqui com você e tenho certeza, você que está aí assistindo o podcast agora, fica até o final, porque a gente vai ter muita coisa aqui que vai desbloquear a sua mente, seu entendimento para muita coisa interessante. Então, obrigado pelo convite. Tá, vamos lá. Quando eu te convidei, falei, pastor, que linha que nós podemos trilhar? Você falou, Léo, inteligência espiritual, para a área que você quiser. Falei, vamos para a parte do empreendedorismo? Vamos bater um papo sobre a inteligência espiritual do lado do empreendedorismo, porque hoje o que eu falo com empreendedores que me acompanham, a maior dificuldade deles é entender qual é o propósito da empresa, se existe um propósito por trás disso aí. A gente sabe que o propósito são escolhas. Se eu escolher ganhar dinheiro, eu vou focar no dinheiro. Mas eu acredito que o propósito do Eterno, o propósito de Deus é muito além disso. E a gente estava batendo um papo no carro sobre a minha história, como foi o primeiro ano aqui da loja, desde que eu aceitei a Cristo e chamei Deus para ser meu sócio aqui, né, dentro da empresa, e como Deus tem feito. E no meu começo, eu acho que é o começo de tudo, de todos, que é a dificuldade de todos, vai muito nessa questão da identidade. Eu estava até vendo, acho que no livro, não sei se é esse aqui, Erros que a Mentes Brilhantes Não Cometem, ou aqui que fala sobre a identidade. Nos dois falam, na verdade. Só que lá o foco é justamente a maneira como eu consegui alterar o curso da vida de alguns atletas de futebol trabalhando a identidade. Você deve ter pego ali. Eu peguei a parte do Vitinho ali, estava lendo. Legal. O que o pastor pode dizer como um empreendedor do reino ele pode se descobrir? Exemplo, eu falo muito nas minhas redes sociais. Deus poderia escolher N pessoas para dar uma loja de carro, como essa aqui. E eu entendo que foi uma escolha divina. Deus colocou no meu coração. Léo, quando eu tinha 13 anos, você vai ter uma loja de carro. E eu senti isso quando eu era uma criança. Deus poderia colocar no seu coração, no coração do Lucas, da Vitória aqui, no coração de muitos. Se Deus colocou no meu coração é porque Ele me escolheu. E se Ele me escolheu, é porque Ele conta comigo para uma obra. E como a pessoa entender isso, vamos começar desde a parte da identidade, da descoberta, para que a gente venha até para a parte do processo. Porque quando eu acredito que se ele tem a identidade firmada, ele está ciente da missão que ele precisa se cumprir, independente do processo que ele venha passar, ele vai manter os olhos em Jesus, no propósito e na missão dele. Como entender essa parte até da identidade? Podemos começar por aí? O que você me diz? Pois é, você colocou aqui, acho que 3 temas que são dos mais importantes. Eu acho que assim, até o final você vai ouvir de todos eles. Eu acho que a gente tem que encadear eles. Tá. Então, eu acho que primeiro a gente tem que falar sobre o que é inteligência espiritual, para a gente entender como é que é a construção dessa identidade, para que ele possa entender também como é que funciona esse chamado, que é o que você me perguntou. Como é que ele sabe que realmente aquilo ali era para ele? Então, a gente tem que vir construindo desde a construção dessa inteligência. Então, é interessante você saber assim, o que é inteligência espiritual? Nós temos 3 inteligências no nosso corpo: biológica, inteligência emocional e inteligência espiritual. A biológica é a inteligência para a vida, Deus para fazer. A gente viver, Ele botou dentro do DNA todos os componentes que eu preciso para viver o ser que Ele criou. Então, se eu sou um ser humano, eu tenho tudo o que é informação necessária para ser um ser humano. Se eu fosse um animal, eu teria tudo aquilo que o animal tem. Se eu fosse um vírus, eu teria tudo o que um vírus tem. Então,
a minha composição biológica já é uma escolha de Deus de me fazer um ser humano. Então ele me escolheu para ser um ser humano. Tudo resumindo, tudo que você precisa já está dentro de você. Já está ali dentro. Já está formado. Já está formado biologicamente. Sim. Então, para eu viver, ter a vida, respirar, e esse corpo se manter vivo, está tudo ali preparadinho. Aí ele vem e cria a inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? É a inteligência que vai me situar no ambiente em que ele me inseriu. Então, a inteligência espiritual ela tem 3 áreas que ela administra. Ela administra os riscos, para eu saber o que é perigoso e não, para eu sobreviver, por isso a gente chama de inteligência da sobrevivência, inteligência emocional. Ela administra os desejos, porque eu vou perceber o que eu quero ou o que eu não quero fazer, e isso é muito importante, e eu percebo isso, né, por um hormônio que tem dentro do cérebro chamado dopamina, que é o hormônio do bem-estar e do desejo. Então, quando eu faço uma coisa que eu gosto, o meu cérebro se irriga de prazer, então eu volto a fazer aquilo. É daí de onde vem os vícios, aquela coisa toda. Então, a inteligência emocional ela vai controlar esses desejos. E também a área dos relacionamentos. Ela me aproxima daquilo que eu admiro. Por isso é sempre importante você, né, abrindo um parênteses aqui, é sempre importante você saber que tudo que você admira muito, você vai se tornar. Isso tanto para o bem quanto para o mal. Se eu admiro uma coisa maligna ou ruim, eu vou trazer aquilo para a minha vida. Bom, seguindo aqui, além da inteligência emocional, que é a inteligência, então, dos relacionamentos, dos riscos e... relacionamento, riscos e desejos, é a inteligência da sobrevivência. Até aqui, os animais possuem também essas 2 inteligências, né? Deus criou uma terceira inteligência só para nós, só para o ser humano, só para aqueles que ele disse que faria de nós sua imagem e semelhança. Por sermos imagem e semelhança de Deus, nós temos o que ele tem. Amém. O que ele tem? Ele tem a grande ideia, o grande pensamento, a grande mente, pode dizer assim. Ele tem o Logos, tanto que Jesus é chamado de Logos quando vem na Terra. Diz assim, a mente de Deus se manifestou na Terra. Jesus é chamado de ideia, de Logos. Ele veio para a Terra. E aí a gente recebe essa mensagem, essas boas novas, a gente recebe o Logos, a ideia de Deus, e aí segue e Jesus veio para isso, né? A correção do ser humano que estava perdido, e agora ele vai andar nesse propósito. Então, para que serve a inteligência espiritual? A inteligência espiritual, que é a terceira inteligência colocada no homem, foi o sopro que Deus deu na narina do homem quando ele ainda estava sendo formado. E para que ele soprou ali? A ciência descobriu, e eu sou neurocientista, você pediu para me apresentar, eu acabei esquecendo, né? Vamos lá. Eu sou neurocientista, especializado em comportamento humano, sou teólogo, doutor em teologia, né? Sou PhD em teologia, que é Philosophy Doctori, e fiz isso lá nos Estados Unidos, e a minha especialidade no doutorado foi a inteligência espiritual. Como que fala? É Harvard? Como é que fala? Aí eu também sou, depois que eu postulei a minha tese de doutorado, eu me membrei no Institute of Coaching da Harvard Medical School, que é a Universidade de Harvard, onde ali eu aprendo, vamos dizer, tudo que está acontecendo hoje de estudo no mundo sobre comportamento humano, está na fronteira do conhecimento. O que eu estou descobrindo agora? Eu estou ali bem atualizadinho, para a gente não cometer erros aqui nesse ensino nosso. Então Deus me deu essa honra de participar de tudo isso, para que eu pudesse, no reino de Deus, trazer isso para o povo de Deus e para as pessoas. Então, essas 3 inteligências estão dentro de nós. Então, o que é a inteligência espiritual? É a inteligência do propósito, do sentido da vida e dos valores, que são 3 coisas que os animais não têm. Então, nós temos uma coisa chamada consciência. Eu sei quem eu sou e preciso saber para onde eu vou. E é justamente com valores, com sentido para a vida e com propósito que Deus constrói o que a gente chama de identidade. Então, o que é identidade? É como eu me posiciono na vida. No cérebro eu tenho uma área chamada córtex insular. O córtex insular é a região onde tudo sobre a minha identidade é guardada. Por isso é que quando o meu sistema límbico, meu sistema emocional, precisa de uma direção, lembra que eu falei que ele detecta o risco? Quando ele encontra o risco, ele precisa de uma resposta para saber se ele vai fugir desse risco, ou se ele vai enfrentar o risco. Você contou a história lá como se estivesse num mato lá e a árvore se mexesse. Como se eu tivesse, foi muito bom aquilo. Né? Como se eu tivesse entrado numa savana, estou andando, caminhando numa savana e de repente um arbusto se mexe.
Aí na minha cabeça logo assim, um leão? Tem um leão ali. Vai haver um leão ali, vai comer. Né? Então o medo dispara, o cortisol inunda a corrente sanguínea, você desespera. Mas se você tem inteligência normal, não precisa ser espiritual, a sua inteligência, o que ela vai fazer? O cérebro vai consultar. O que eu faço com isso? Ele vai dizer, corre, porque se for um leão, ele vai te matar. Mas de repente eu vejo que não é um leão, é um passarinho que pousou ali e sacudiu o galho porque ele é pesado. E aí eu vi que é um passarinho, na mesma hora aquilo dilui, né? Dá aquela quebrada no gelo. O cérebro, eu tenho receptores glucocorticais no hipocampo que recebe o cortisol e dilui o cortisol na corrente sanguínea e eu volto a me acalmar tranquilamente. Então isso é o papel da inteligência emocional. Agora, a inteligência espiritual, ela vai além disso, dessa análise de risco e não risco. Ela vai ao sentido da vida, porque muitas vezes você vai ter risco. Por exemplo, abrir um negócio como o seu é muito arriscado. Comprar carro, vender carro, às vezes você tem gente que faz picaretagem com carro, às vezes compra um carro que é, sei lá no Rio chama de cabrito, né? É um carro que foi clonado, não sei o quê. Também. E você tem que ter toda a inteligência empresarial para poder fugir desse negócio, mas é um risco. Mas é enfrentando o risco, porque você tem um propósito nesse negócio, que você supera isso. Então a inteligência espiritual é chamada de a inteligência das inteligências, porque ela é quem constrói a sua identidade, ela é quem liga a sua identidade ao seu propósito e sentido da vida, e mais do que tudo, é ela que te conecta ao Altíssimo, ao Todo-Poderoso, ao Eterno, ao Criador de todas as coisas, que te fez e o propósito foi Ele que te deu. Imagine se o telefone da Apple não conversasse com a Apple, não conversasse com seus criadores. Não faria sentido. Se ela não desse... Você já reparou que no teu telefone, de vez em quando, entra uma mensagem tipo assim, você quer enviar isso aqui para não me lembro agora se é a fábrica ou se é para os criadores e tal. Todo erro que dá, ele pergunta se você não quer enviar aquele erro para o fabricante, isso mesmo, para ele poder checar. Da mesma forma, a gente está andando aqui na vida, todos os erros que são cometidos, a inteligência espiritual leva ao fabricante para saber, pai, é isso mesmo que eu preciso fazer? E aí a resposta vem, diz, meu filho, é isso ou não é isso. Então, para isso que serve a inteligência espiritual, para nos conectar com Deus e fazer com que a nossa vida percorra a identidade para atingir o propósito. A inteligência espiritual, então, resumindo, é como se fosse você trabalhar com uma mente sábia? Conecta com a sabedoria divina? A inteligência espiritual é isso, é o receptáculo dessa sabedoria divina. Pensa que toda inteligência ela precisa de ter um local para armazenar informação, um leitor que lê aquela informação e decodifica aquela informação, e depois disso uma ação acontece. Os computadores, inteligência artificial. Eu tenho informações, o computador tem um processador que lê aquilo ali, e automaticamente os softwares e o hardware e o software, ele vai se comunicar para poder criar uma ação. Então, o próprio celular vai agir, ou a máquina vai agir, enfim. Com a gente é a mesma coisa. A inteligência espiritual, ela é armazenada parte no seu cérebro, tem lugar no cérebro para isso, e parte ela está em Deus, a fonte está em Deus. Quando eu conecto essa inteligência espiritual, eu desenvolvo essa inteligência espiritual, eu conecto aquilo que está com Deus naquilo que está em mim. É o que a gente chama de sabedoria. Sabedoria é uma transferência, como se fosse um download do céu para a terra. Tá. Deixa eu... vamos lá, inteligência espiritual, daí nós partimos para... Após isso foi a identidade, que dele vem a identidade que é a descoberta, que é isso que o pastor falou, né? É a descoberta. Como é que se constrói essa identidade? E aí é interessante, se você quiser eu posso falar isso. Pode, aham. Isso funciona tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Tá. Isso aqui é bem legal. Na minha tese de doutorado, quando eu comecei a fazer a minha pesquisa para o doutorado, eu precisava explicar, porque alguém já tinha escrito sobre inteligência espiritual. A Dana Zohar é uma física que se formou na Harvard e dava aula em Cambridge. Então, ela escreveu sobre isso, mas só que ela não desenvolveu para a gente, para o segmento evangélico, enfim, para nós, o que fazer para desenvolver essa inteligência espiritual. E aí eu me questionei, falei assim, como é que eu posso desenvolver essa inteligência espiritual
aqui na minha fé ou na minha vida. E aí eu fui pesquisar como foi que Jesus treinou seus discípulos. Eu fui analisar isso. E nas minhas descobertas, eu percebi que Jesus não treinou a inteligência emocional dos discípulos. Ele não se preocupou com as reações dos discípulos. Ele se preocupou em ensinar aos discípulos determinadas informações para que essas informações aí sim controlassem as emoções deles. Então eu descobri que a inteligência espiritual ela é a inteligência que está acima das outras, porque quando eu sei quem eu sou, quando eu tenho propósito, quando eu tenho sentido para a minha vida, eu controlo todas as minhas emoções, elas são estabilizadas. E aí é que vem, então, a importância dessa construção da identidade. O que Jesus veio fazer aqui? Reconstruir a nossa identidade. Ele veio trazer a identidade original para nós. Muito bom. Nós éramos imagem e semelhança de Deus e isso foi se perdendo, porque Deus foi ficando distante, a gente tirou Deus da nossa vida. Jesus veio trazer, ele é Deus conosco, Emmanuel, ele veio trazer de volta a imagem de Deus para esse ser humano caído. E como ele faz isso? João Batista, que é aquele chamado de aquele que preparou o caminho do Senhor, né, que era o primo de Jesus, ele pregava uma mensagem só. Qual mensagem? Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Era só isso que ele pregava. E o que é arrependimento? Metanoia é o nome em grego, são duas palavras gregas, meta e nous. Meta é expansão e nous, inteligência. Então, o que ele pregava era, ampliem a inteligência de vocês. Muito bom. De que jeito? Trazendo as boas novas, ou seja, com a mente de Deus em você. Quando você recebe a mente de Cristo em você, o que você está fazendo? Expandindo a sua inteligência. Vamos lá, então se você traz Deus, é isso que você está querendo dizer, se você traz Deus para o seu Deus, negócio... mais especificamente Jesus, porque Jesus é a palavra, a mente de Deus, se eu trago os conceitos de Jesus para a minha vida, eu reconstruo a minha inteligência, eu expando a minha inteligência. Isso funciona para a pessoa física, isso funciona para a pessoa jurídica. Você sabe qual é a maior empresa de treinamento de liderança do mundo? Ela se chama Leading by Jesus. Liderando como Jesus. É o nome da empresa. Empresas do mundo inteiro, como Google, Facebook, todas essas empresas têm treinamento com esse pessoal. Para aprender a liderar o ser humano como Jesus liderou seus discípulos. E qual é a base da liderança de Jesus? A liderança servidora. Foi dali que James Hunter bebeu, você que já leu o livro aí, O Monge Executivo, saiba que foi da fonte do Leading by Jesus que ele se inspirou, que ele aprendeu e escreveu aquele Monge Executivo. Então Jesus ensinou assim, ele pegava o seu discípulo e dizia, vem comigo, vê o que eu estou fazendo, não faz, e depois a gente conversa. Primeira etapa. Primeiro veja o que eu faço. Exemplo. Depois ele vem para uma segunda etapa e diz, vem, veja o que eu faço, faça igual, faça comigo, e depois a gente conversa. Segunda etapa. Depois ele vem para uma terceira etapa e diz, vem, faz você, eu não vou falar nada, e depois a gente conversa. Uau. Depois ele vem para uma quarta etapa, faça de novo, faça melhor e ensine para os outros. É quando ele transforma de discípulo em apóstolos, onde ele sai para poder ensinar. Isso é o que é ensinado nas empresas. Na minha tese de doutorado, eu descobri como isso funciona neurologicamente, como isso funciona dentro do comportamento humano, que é a minha área, né? Eles se preocuparam mais com treinamento, eu me preocupando em entender como é que isso funcionava. E eu descobri o seguinte, de todos os ensinamentos de Jesus, que veio para reconstruir a inteligência espiritual, para nos fazer de novo imagem e semelhança de Deus, aonde ele trabalhou em 4 quadrantes, que eu chamei de Call-Dead. Por que Call-Dead? Eu fiz um acrônimo, CDAD. Né? Eu faço como se fosse um quadrado assim, né? E aí eu ponho CDAD. O que é o C inicial? A primeira etapa, autoconhecimento. Então Jesus veio dizer quem nós somos. Ele nos fez... a gente se conhecer, sabe? Eu sou filho de Deus, eu sou imagem e semelhança do Altíssimo, sabe? Eu sou uma pessoa que tem uma personalidade. Descoberta, né? A personalidade, ela tem perfis diferentes. Você é de um jeito, sua esposa é de outra. Os funcionários, cada um tem o seu perfil, né? E eu sei que você já fez teste aqui para saber como é que cada funcionário é. Para que isso? Porque o autoconhecimento perfil nos faz comportamental. entender isso. O autoconhecimento do nosso perfil comportamental faz a gente compreender aonde estão nossos pontos fortes e aonde estão nossos pontos fracos, porque todos nós temos.
E aí você começa a descobrir nos pontos fracos os sabotadores. Uma vez que eu descubro os sabotadores, eu sei como neutralizá-los. Tá, vamos lá. Só para concluir. Muito bom, vai. Aí, primeiro quadrante é o do autoconhecimento. Aí, guarda essa pergunta aí. O primeiro quadrante é o autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso entender das minhas sabotagens. Eu preciso entender aonde está o meu ponto forte. O que é espiritualidade, que Deus me fez um ser espiritual? O que a espiritualidade me ajuda e aonde me ajuda? Eu tenho que me conhecer. Segundo quadrante, eu tenho que conhecer o mundo onde eu estou inserido, em todo o contexto dele. Minha família, quem é minha família, como eu me inseri nela. A minha igreja, se eu estou na igreja, como é que é a minha igreja, como é que eu me inseri na minha igreja. O meu trabalho, como é que eu me inseri no meu trabalho, no meu campo profissional. Se eu tenho um negócio, aonde eu me inseri dentro desse, né, esse mercado que eu entrei. Isso tudo é o conhecimento do ambiente, é o conhecimento holístico, o conhecimento de tudo que está ao meu redor. Jesus ensinou isso. Ele disse para os seus discípulos aonde eles estavam pisando. Como é que esse mundo espiritual era? Como é que o mundo físico era? O que Deus criou ao redor deles? Jesus foi explicando isso para eles. Aí vem o terceiro quadrante. Uma vez que eu sei quem eu sou e eu sei aonde eu estou inserido, eu estou preparado para assumir uma missão. Foi aí que Jesus deu a missão aos discípulos. Então eu só assumo uma missão depois que eu me conheço e depois que eu conheço o mundo que eu estou inserido. Quem assume uma missão antes corre o erro de errar a missão, porque ele não sabe quem ele é. Não tem a maturidade. Ele não sabe qual é o potencial dele, ele não sabe nada de si. Então aquela perguntinha lá atrás, né, que não sei nem se foi no ar ou foi fora do ar, foi fora. Você me perguntou, né, como é que eu faço para reconhecer o propósito, como é que eu faço para saber, né, se isso nesse propósito está certo ou não. Eu preciso primeiro me conhecer e conhecer o mundo que eu estou inserido. Aí eu abraço uma missão. Essa aqui é a minha missão. Aí eu vou me dedicar àquilo. Eu vou crescer naquilo ali. Aí vem o último quadrante. Depois que eu me torno um especialista, eu passo a ensinar aos outros aquilo que eu aprendi, vivi, experimentei. E os outros ainda não. Então eu me torno um mestre e aí eu chamo de dominação. Então é conhecimento, descobertas, aceitação da missão e dominação. Call Dad, que traduzido do inglês português é chame o pai, ou então invoque a origem, porque pai é origem. Invoque a sua origem. Então, o que é a minha tese de doutorado? Eu ensino você a trazer de volta o seu ser original, espiritual e vinculado a Deus. Então, esse é o resumo. Acho que eu respondi. Eu te perguntei ali antes, igual eu dei um exemplo, né? Jesus até os 30, ele vivia a profissão, o tempo de preparo. E mesmo Jesus sendo Deus. E quando ele entendeu que era chegada a hora, foi quando ele deixou de ser carpinteiro e foi para a sua missão, que ele se tornou o cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Mas Jesus levou 30 anos de preparo, né? Certo? Jesus levou 30 anos. Quando a gente traz também Noé, levou 100 anos para a construção da arca. Mas eu também vejo que foi esse tempo que Deus achava necessário para construir. Só dizendo de passagem, 100 anos foi a adolescência dele, né? Então, porque ele viveu 700, 800 anos, né? Então 100 anos era só adolescência. Eu vejo também que foi um tempo de Deus em preparo a Noé. Como entender essa questão que eu vejo aqui? A gente está falando sobre inteligência espiritual. Para que o empreendedor ele sofre muito o emocional também. Sim. Processo de dificuldade, mudança de mercado, contratação, entender o cenário, economia, e cada um com a sua área. Sim. E o emocional do cara, por muitas das vezes, se torna abala isso. Mas eu vejo que se ele coloca essa parte da inteligência espiritual à frente, que é a identidade, a descoberta, entender que é muito além de uma profissão e sim uma missão para que ele foi chamado, é uma construção. Então parte dessa etapa, né? Primeira coisa é a inteligência espiritual, daí nós partimos para a identidade. Como entender esse tempo, todo esse processo? Como se posicionar em um tempo de processo? Como o pastor pode dizer? Porque eu acho que desde quando viemos a pandemia,
O mercado mudou. Antes a gente tinha uma base. Ó, janeiro é bom, fevereiro é ruim, março é ruim. Hoje a gente não consegue ter mais base nenhuma. Porque o mercado está toda hora mudando. E o cara, se ele não tiver um bom preparo, se ele não souber para que ele foi chamado, independente do dia difícil, independente do processo que ele passe. E hoje até a forma de vender mudou, né? Foi para as redes sociais. Tudo, internet. Como isso, pastor? Como o cara ter essa maturidade? A fonte nós sabemos que é em Deus. O cara pode buscar isso. Mas aquele que não entende, exemplo, certa vez veio um dono de uma loja de carro aqui, a gente foi batendo um papo e ele falou, ele viu o meu propósito da Bíblia. Ah, você está segurando. Dá um pouquinho mais de água para mim. Ele viu o meu propósito da Bíblia, que todo carro que eu vendo eu dou uma Bíblia de presente. E ele falou, cara, eu entendi o meu propósito da minha empresa também. É transformar a minha empresa, ela vai crescer 10 anos em 2. E a minha loja vai ser a maior loja de carro da cidade. Aí eu falei para ele, eu não vejo que esse seria um propósito divino. Isso é um propósito teu, foi uma escolha tua. Porque para que você cresça 10 anos em 2, você vai ter que renunciar à tua família, tempo com seus filhos. E eu não vejo que não é esse o caminho. É Deus, família e depois trabalho. Tem uma diferença trabalho. Entre propósito e meta. O que ele está falando para você é uma meta. Uma meta, não é um propósito. Não é um propósito. Uau. Porque propósito está vinculado ao favor que ele está fazendo a Deus em relação àquilo que Deus tem como plano. Então, por exemplo, a pergunta para ele é o seguinte: o que isso vai mudar a vida de outras pessoas? Se ele dissesse para mim que ele criaria um método de você crescer 10 anos em 2 e que depois ele ia ensinar esse método a outras pessoas que têm loja, outras pessoas que... Aí eu entenderia que isso pode ser um propósito. De uma forma saudável também. Entendeu? Porque todo propósito, ele requer sacrifício. Não é todo propósito que vai, tá tudo bem, não. Eu sou pastor e viajo pra caramba. Estou cumprindo a obra de Deus, mas minha família está em casa, largada. Não é largada, né? Mas sofrendo a ausência do pai. Então, tudo tem sacrifício. Jesus sacrificou a vida familiar dele. Então, tudo tem um sacrifício, não tem como a gente fugir disso. Né? A gente tenta equilibrar e tudo mais, mas a grande questão do propósito é essa aí. O que isso vai arredondar para a vida das pessoas? O que vai mudar a vida das pessoas? Se ele não encontrar essa resposta, aquilo não é propósito. É uma meta. Bom. Eu entendi uma vez. Que você falou certinho, quer dizer, isso é uma meta para você. Isso aí. Eu entendi que certo dia eu perguntei para Deus assim, uma conversa com Deus, e eu acho que eu entendi o que Deus quis dizer. Falei, Senhor, a LM Motors é o meu propósito de vida? E eu entendi que Deus falou de uma forma clara que não. Porque o meu propósito ele é eterno, é algo que vai ficar nas pessoas. E a LM pode se fechar amanhã. Mas Deus falou assim, mas é através da LM que você vai cumprir o teu propósito, a tua missão. A LM, então, segundo o que Deus falou para você, ela é um instrumento. É o canal. Né? Ela é um eu entendi que Deus falou usado assim, por você nesse momento. O carro é o meio, é a minha conexão entre eu e a pessoa. Então entra aqui o cliente, o carro me conectou a esse cliente. Sim. Entre a empresa hoje, nós estamos aqui através da empresa, hoje nós estamos aqui falando do reino. Então, o produto, eu acho que para o empreendedor, o produto de cada empreendedor, o meu é o carro. Tem a pessoa, cada um, o outro pode ser que seja o mercado. O produto dele é a conexão com a pessoa. E o nosso propósito, ele sempre envolve pessoas. É esse o caminho? Para a descoberta, esse é o caminho para ele entender o propósito da empresa dele, parte daí? Vamos lá, vamos tentar separar aqui uma coisa. Como é que uma pessoa faz para saber se ela está cumprindo o propósito? Vamos nisso aqui primeiro. Eu chamo de quíntupla convergência. Ela tem que ter 5 coisas convergindo para dizer, estou vivendo o meu propósito. 5 coisas, tá? 5 coisas. Primeira coisa, pode anotar aí, que é importante para você. Primeira coisa, isso agrada a Deus? Essa é a primeira de todas, porque Ele é o Criador, Ele te fez. Se você está fazendo alguma coisa que não agrada a Ele, não tem nada com propósito, Ele não ia te fazer para isso. Então a primeira coisa é, estou agradando a Deus, não importa se você está na minha igreja ou não está na minha igreja, não estou falando de religião. Estou falando que você tem um Deus que te criou. Se você está agindo de uma maneira que você entende, até na tua própria alma, não precisa de pastor te falar isso, na tua própria alma eu entendo que isso aqui não é certo. Isso não é Deus que está agindo. Então, primeira coisa, agradar a Deus. Segunda coisa, você usa os seus dons e talentos
aquilo que Deus te deu nesse negócio que você faz. Então, se você não estiver usando aquilo que Deus colocou dentro de você, não pode ser propósito. Porque Ele não ia colocar uma coisa em você para não acontecer. Né? Tá. Então, eu ponho lá a velocidade dentro do Porsche, eu ponho uma máquina poderosa, eu ponho o negócio todo, mas o cara anda a 20 km por hora todos os dias e não sai disso. Então, peraí. Você podia comprar outro carro, porque esse não é o propósito do Porsche. A Porsche tem que sair de 0 a 100 em não sei quantos segundos. Então, né? Então, é o propósito. Então, eu tenho que usar a minha habilidade, o meu dom, o meu talento. Terceiro, eu sou feliz com aquilo que eu faço? Você está feliz? Ah, não, eu sinto que eu estou cumprindo o propósito, mas isso aqui, cara, acaba comigo, me arrasa, não é o que eu gosto de fazer, não sei o que. Não, então, desculpa, Deus não vai fazer nada que você não ame fazer. E como é que o Senhor dá respaldo nisso bíblico, por exemplo? Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. Ele está dizendo, eu vim para você ser feliz. Então, se não tiver felicidade, pode pular fora, que isso não é seu propósito. Se você não ama o que faz, pode pular fora. Até porque você não vai fazer bem, porque a gente só faz bem aquilo que ama. E quarto, você ganha dinheiro com isso? Ué, mas o dinheiro está envolvido com Deus? Completamente. Total. Jeremias 29:11, a Bíblia diz, eu sei os planos que tenho acerca de vós, plano de vos dar a paz, e a paz é shalom, shalom é prosperidade. Então ele diz, eu tenho um plano de te dar prosperidade, e não lhe causar dor. Ou seja, a prosperidade de Deus não causa dor. Eu não posso ganhar dinheiro e estar sofrendo por esse dinheiro. Eu não posso ganhar dinheiro e estar quase morrendo porque tenho dinheiro. Então esse dinheiro tem que ser prosperidade, tem que fazer bem para sua família, tem que fazer bem, sabe, para as pessoas que trabalham junto com você, ele tem que ser um dinheiro compartilhado. Então isso tudo tem que fazer bem. Então quarto, tem que ganhar dinheiro com isso, tem que ser próspero. E quinto e último lugar, todo o propósito é para os outros, não é para você. Então você tem que abençoar outras pessoas. Se aquilo que você está fazendo só está beneficiando você, desculpa, isso não é propósito. Deus não te fez para si mesmo. Deus te fez para os outros. Ele te colocou no mundo com habilidades e coisas para que você seja uma bênção para outras pessoas. Então, essas 5 coisas determinam se o cara está vivendo o propósito dele ou não. Se a empresa está vivendo o propósito dela ou não. Porque todas essas perguntas aqui servem para a empresa. A minha empresa agrada a Deus? O que ela faz, o que ela vende, as coisas que ela produz, a forma como eu vendo, a forma como ela se comunica com o cliente, a forma como ela entrega o produto. Certo. Isso agrada a Deus? Deus está feliz com o que você está fazendo? Ah, ok, estou feliz. As habilidades dessa empresa, aquilo que ela se propõe a fazer, está sendo usado realmente? Ela é isso? O agradar a Deus entra, posso encaixar como princípios? São os princípios. Princípios. O agradar a Deus são cumprir os princípios universais. O que são princípio universal? Ele ultrapassa a barreira da religião. Não é o que a minha religião diz, é o que é certo. E se eu estou numa boa religião, eu estou numa boa fé, é obviamente que eu estou ali aprendendo o que é certo. A Bíblia nos ensina tudo o que é certo. Mas vamos supor que o cara não seja evangélico e está ouvindo a gente aqui hoje. Ele tem que entender que mesmo assim, sem ele ser evangélico, tem princípios universais que Deus estabeleceu. Você não pode ultrapassar esses limites, porque você vai ferir os outros. E aí Deus não está feliz de jeito nenhum. Então, dons e talentos. Isso funciona para a empresa, são os dons dessa empresa. O que são os dons da empresa? Isso aqui é legal. Não é só o que você tem de maquinário, de coisas físicas, não é só a loja. São as pessoas, o dom da empresa são as pessoas. É a alegria do seu vendedor em atender. Isso é um dom da empresa. É a alegria com que a sua gestora faz a análise financeira da empresa. Isso é o dom da empresa, se isso está sendo usado. Porque acontece muitas vezes de você ter uma empresa grande e tudo, mas os funcionários não estão usando todo o talento deles. Você está subaproveitando os funcionários. Você até pode pagar bem, mas eles não estão usando o talento que têm. Por isso, servir é a melhor coisa. Por isso, colocar a maneira de Jesus liderar é a melhor coisa. Porque Jesus, ele puxava o melhor de cada um dos discípulos. Ele soube colocar cada um dos discípulos para fazer o que é certo. Então, o servo, né, o líder servidor, ele vai no seu funcionário e diz: o que eu posso te ajudar para você fazer o seu trabalho melhor? Ele não vem trazendo só o que tem que fazer. Investir, mas ele vem e diz: vem cá, o que eu posso te ajudar para você ser melhor? E talvez ele vai dizer assim: pô, não preciso de nada, só preciso que você me dê um feedback.
Exemplo. Ah, ótimo, então eu vou te passar a dar feedback todos os dias. Pronto, resolvido. Exemplo disso aí. Eu vejo muitos empresários falando assim, não acha funcionário qualificado, não acha pessoa competente, não acha pessoa honesta, não acha pessoa isso, aquilo. O pessoal aqui sabe, eu coloquei uma meta para esse ano. A cada 3 meses nós vamos fazer um treinamento novo aqui dentro da empresa, trazer alguém para gerar um treinamento. Legal. Janeiro nós já começamos com o treinamento do time de vendas. Todo o nosso time comercial já passou por um treinamento. Muito bom. Certo? Agora a Evelyn vai fazer um treinamento com o administrativo e financeiro. Boa. Nós estamos investindo no nosso time, investindo em pessoas. Para quê? Nós estamos capacitando, porque nós acreditamos que essas pessoas que nós temos aqui são as pessoas para cada setor e elas são competentes, responsáveis e aptas para estar na posição a qual estão. E Colocamos sabe dons e são... talentos encaixa nisso? Sim. E sabe quais são os melhores treinamentos que você pode dar para essas pessoas? Aquilo que elas entendem que precisam aprender. Porque às vezes a gente faz o inverso, né? A gente escolhe o treinamento, olha, faz esse treinamento aí. E aí o cara fala assim, pô, mas por que eu vou usar isso aqui no meu... E às vezes o que ele precisa é um outro treinamento, que às vezes é até mais barato. E a gente não dá porque a gente não escuta o funcionário. Né? Então, ouvir os funcionários, ouvir as pessoas que trabalham com a gente, naquilo, às vezes é muito mais produtivo do que a gente chegar com os pacotinhos prontos, né? E faz aí, ó, pai, tal. Isso é interessante. Isso cabe, isso está tudo dentro dessa habilidade. Depois vem a questão do ser feliz. Ser feliz. O ser feliz é o cara se encontrar, ele está fazendo aquilo que a personalidade dele encaixa. O cara já acorda de manhã e ele fala assim, graças a Deus eu tenho um trabalho. Tem muitas pessoas que tem um rapaz, já saem de casa reclamando. Então, exemplo, às vezes ela não está feliz onde ela está. Né? Tem um rapaz que está dirigindo para mim esse período que eu estou passando aqui em Curitiba. Né? Ele é membro da nossa igreja, um menino talentosíssimo, né? Especial, mas ele é analítico. Ele é um menino assim que não tem muita habilidade de... Ele tem vergonha de conversar com os outros. Tá. Então imagina a luta desse garoto, tem que andar com uma pessoa dentro do carro 3 horas e ele sabe que vai ter que conversar com a pessoa. Ele dizia para mim, pastor, no início eu ficava nervoso, porque assim, eu ia entrar no carro, vou falar o quê com a pessoa? Aquilo me dava uma tremedeira, me dava um nervoso e tal. Eu falei, legal, e o que você fez? Não, eu fui rompendo, eu fui vencendo isso, não sei o que e tal. Então assim, a gente entendendo a personalidade da pessoa, a gente consegue encaixar elas em coisas para fazer que sejam mais associadas àquilo que ela tem de melhor, aquilo que o potencial dela está preparado para agir. Certo dia o pastor falou aí uma coisa, eu acho que tem mais de um ano isso. Não existe personalidade ruim, existe personalidade. É isso aí. Não existe perfil comportamental ruim, existe perfil comportamental. Por quê? Porque se Deus te chamou para um propósito, Ele permitiu que você tivesse uma personalidade que se encaixe nesse propósito. Então, todo e qualquer jeitinho que a pessoa tem é o jeitinho certo para aquilo que Deus precisa. Uau. Porque Deus não erra na forma de... Deus não erra na forma. Agora, vai ter coisas, obviamente, que ele vai ter que se adaptar, melhorar, né, expandir. Esse menino mesmo. Ele quer ser um pastor, a chamada dele é ser um pastor. Você conhece algum pastor que não fala? Não. Que tem vergonha? Ninguém vai subir num púlpito e vai falar, né? Vai ter que quebrar isso. Então, ele vai ter que vencer isso. E isso é legal. A gente tem que vencer coisas todos os dias. O outro é o ganhar dinheiro. Esse aqui, deixa eu só voltar isso aqui, um minutinho. Ser feliz. Digamos que o empresário, ele está passando por uma crise, antes da gente entrar no ganhar dinheiro. Ele está passando por uma crise na empresa, um processo, uma fase difícil. E automaticamente isso vai fazer com que ele passe dias ruins, dias difíceis. Sim. Eu mesmo passei uma crise financeira e emocional. Eu fui parar até num psicólogo e me deu alguns sintomas de depressão. Não disse que eu estava na depressão, mas eu estava no início. E eu fui conversar com o pastor Germúcio, foi o meu primeiro gabinete com ele. E ele falou assim para mim, Léo, essa dor é suportável? Ele me perguntou. Isso tudo que você está sentindo, você chorou aí, está falando que está doendo, está difícil, tudo isso é suportável? Você está suportando ou você não aguenta mais? É algo que você está a ponto de tirar a vida, jogar tudo pro alto. Pastor, tem dia que dá vontade de jogar tudo, mas é suportável. Então, é um processo de Deus. Porque Deus nunca vai te dar uma carga maior do que você possa suportar. Acima do que possa suportar. Ele deu um exemplo do apóstolo Paulo, quando ele foi chicoteado,
Preso, escuteado. Isso, que daí ele tomava 40 menos 1, 39, para ele poder tomar de novo. Para eles poderem bater de novo nele. Acho que era o que a lei permitia. Se desse 40, tinha que parar. Tinha que parar. E o pastor deu esse exemplo para mim, quando eles bateram no apóstolo Paulo várias vezes, aí ele pega e diz assim: nenhuma dor, nenhum sofrimento é maior do que a glória que nos espera. Então, o cara foi chicoteado lá mais de 100 vezes, foi dado como morto. Você acabou de dar um dos maiores exemplos de inteligência espiritual da Bíblia. Porque o que a inteligência espiritual faz? Ela te dá a alegria de servir ao teu propósito. Toda pessoa que vive para o propósito, ela consegue superar as dores que ela tem. A pessoa sem inteligência espiritual, ela é capaz de ir até o suicídio com suas dores. Então, quando você vê alguém suicidar, por isso é muito difícil uma pessoa que se suicida se salvar. Apesar de que a gente quer que realmente possa ter sido um surto e ela se matou no surto. Aí eu acredito que tenha salvação, mesmo parecendo algo ser muito agressivo. Mas se a pessoa não surtou a ponto de não perder a sua consciência, ela apenas não tinha aquilo que ela precisava para viver, que é o propósito, que é crer em Jesus e saber que tem um propósito maior. Então, quando você tem esse propósito maior, toda dor, ela pode ir no limite, mas você vai aguentar. Você vai aguentar. Porque tem uma diferença entre felicidade e alegria, que eu acho que você está falando aqui tem mais a ver com isso. Tá. A pessoa vai ter momentos de alegria e momentos de tristeza. Quando uma coisa não sai como a gente quer, como uma coisa não sai. Mas a felicidade, ela está lá. Porque ela é algo que está na alma e no espírito. Tem uma ligação entre alma e espírito. E ali, a identidade é quem força isso, é quem fixa isso. Então, quem eu sou? Eu sou alguém feliz em Deus. Pode desabar o mundo. Eu vou ficar triste. Perdi minha mãe. Eu fiquei triste muito tempo. Mas muito tempo. Porque eu era muito apegado a ela. Mas o meu propósito nunca parou. Eu nunca deixei de pregar, nunca deixei de fazer as coisas com alegria para Deus e tal. Mas quando eu parava, vinha a memória de que eu não ia mais ver minha mãe e tal. E aquilo ia me abatendo. Então, ali, tristezas, até mesmo depressão, pode vir na vida de um crente. Porque tem momentos na vida em que você não tem aquele ânimo para viver. Porém, a felicidade está lá dentro. Quando eu volto os meus olhos para o propósito, ela é restaurada. Então, a inteligência espiritual é essa que pinça a felicidade, para dizer assim, ó, aqui quem é você. Então, isso tem a ver com isso. Se agarre ao seu propósito, desenvolva sua inteligência espiritual, entenda quem você é, porque quando vierem os problemas, você vai dizer, né, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Foi o que Paulo disse. Né? Ele passou lutas e falou assim, ó, eu sei ter abundância, sei padecer necessidade. Eu sei ter fartura e sei não ter nada. Porque eu posso todas as coisas naquele que tem me fortalecido. Isso encaixa, pastor, quando a gente fala dessa parte de ser feliz e a gente coloca o lado inverso, que é não ser feliz, que é a tristeza. Ó. Quando você tem ciência daquilo que você foi chamado, da sua identidade, você entende que essa crise no qual que você está passando com a tua empresa não é o fim, não é uma falência, mas é um processo. Porque se você não vive o propósito, você entende que aquilo é o fim. E quem vive o propósito, quem vive a missão, não fale, passa uma fase difícil, vive um processo. Sim. Mas aquilo é uma fase, é um tempo de deserto. O deserto não é eterno, Sim. Ele é passageiro. Então, eu acho que isso aqui liga muito quando a gente volta até a parte da identidade. É igual na gestão de uma empresa, você entender o fluxo de caixa. Você tem um período do mês em que você tem mais gastos do que você recebe. Ali o fluxo está baixo. Eu tenho pouca grana. Tá. Mas eu sei que a minha despesa vai diminuir, as contas vão ser pagas e quando eu olhar aqui para frente, eu sei que no final eu vou fechar no positivo. Se o cara parar para olhar o caixa naquele dia das contas viradas, não sei o que e tal, ele se desespera. Mas ele tem que ter a visão no futuro, de saber o que ele semeou, de saber que aquilo é um período do mercado, que aquilo vai passar. Uma fase. Mesma coisa, a pandemia. Quem tem uma visão do que estava fazendo, do que estava plantando, do que estava... Não se preocupou com pandemia, porque mesmo que eu tivesse parado e o mundo inteiro parou,
Eu sei que na hora que voltar, eu vou explodir de novo. Mas eu não podia perder a visão de para onde eu estava indo. Tá. Aqueles que foram mais inteligentes ainda, não só sabiam para onde estava indo, mas sabiam que o caminho ia mudar. Olha, a gente vai ter que se adaptar a algumas coisas aqui. Eu, por exemplo, deixei de fazer muitos cursos presenciais para fazer online. Mas não deixou porque de cumprir agora a missão. as pessoas iam começar a ficar mais em casa. Porque agora o mundo ia virar um mundo mais de home office, não sei o quê. Como a maioria das Foi empresas... onde entrou o digital, né? Quando no meu caso A maioria aqui... das empresas hoje, que você tem uma loja é uma coisa mais presencial. Mas quem tem uma indústria, uma coisa assim, o cara ele não trabalha mais 5 dias dentro da empresa. Ele trabalha às vezes 3, às vezes 2. E 3 dias ele passa em casa, trabalhando de casa. O custo é menor e tal, e o cara produz às vezes até mais do que dentro da empresa, por causa do translado, por causa de uma série de coisas. Então, assim, o mundo mudou. Operacional. O custo operacional. O mundo mudou. Então, se o cara que olhou para frente, mesmo passando numa tremenda de uma pandemia, mas ele olhou para frente e entendeu o que estava acontecendo, e aí é que é a importância de você ter uma boa leitura. E essa direção a gente acha em Deus? É o caminho? Pois em é, oração, em busca? eu gosto de separar um pouquinho aqui essas coisas. Tá. Vamos lá. As questões espirituais preparam o teu espírito para te dar a força, a inteligência, a criatividade e tudo. Mas as respostas que você precisa não estão todas na Bíblia, não estão todas na oração, não estão todas no jejum. Aqui são questões espirituais. Elas estão no estudo que você faz, elas estão na análise do mercado, elas estão na leitura do jornal que você lê, elas estão nos cursos que você faz. A gente tem que aprender que não é tudo espiritual. Você tem a parte espiritual e a parte física aqui. Então, o cara tem que estar antenado, ele tem que estar lendo tudo. Ele tem que... Se eu trabalho com venda de veículo, eu tenho que saber tudo sobre carro, tudo sobre veículo, tudo sobre mercado. Eu tenho que saber para onde está indo. Eu tenho que saber esse negócio aí de elétrico, não elétrico. Eu tenho que entender tudo. Porque na hora que o meu cliente chegar, eu tenho que ter todas as respostas para ele. E aí a pessoa, não, eu vou orar para Deus, porque na hora que o cliente chegar, Deus vai me revelar o que eu vou falar para ele. Não vai revelar nada. Não vai dar certo. Então, a grande questão é essa, eu tenho que manter a minha espiritualidade muito forte para que o meu espírito esteja sempre firme, mas o meu intelecto, o meu conhecimento precisa estar pronto. É o que a Bíblia diz lá em Oséias 4:6. O meu povo pereceu por falta de conhecimento. Eles não estudam, eles não leem. Essa questão que o pastor está falando, eles não se preparam. A gente já vai voltar para o quarto ponto. Certo dia eu falando com um amigo, ele tem o meu segmento também, eu chamo ele de meu mentor, o nome dele é Léo também. E a gente estava falando sobre isso, ele falou, Xarazinho, a gente chama um outro de Xará. Ele falou, Xarazinho, vamos levar a parte espiritual e agora vamos para o mundo natural aqui. Existem coisas que envolvem o espiritual, certo? Nós dependemos de Deus, uma visão, uma mente divina, sabedoria. Só que tem coisas que não é Deus que vai fazer por nós. Exemplo, administrar as finanças da tua empresa. Deus não vai mandar um anjo lá e organizar a tua conta, a tua empresa. Não, isso é responsabilidade tua. Perfeito. Aquilo que você faz com aquilo que Deus coloca nas suas mãos é responsabilidade tua. Então não adianta você orar a Deus, sempre viu um anjo para resolver os problemas. Não. Então tira o espiritual de lado um pouquinho e começa a olhar com o mundo natural. Assuma as responsabilidades, o papel daquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Conversei com a minha esposa sobre esses dias. Falei, amor, Deus colocou a empresa em nossas mãos, certo? Então Ele conta com nós para uma obra. Então Ele espera que a gente se posicione, que devem os princípios. Quais os princípios que nós carregamos com a empresa? O que nós não negociamos? Então a gente busca isso, entender esses princípios e colocá-los em prática e passar, como Jesus fez, né? Jesus primeiro Ele fez, depois Ele ensinou, depois pratique e depois ensine. Sim. Então faça isso. Cada colaborador aqui isso a gente não negocia, aqui a gente não abre mão. Então é aquilo lá. Agrada a Deus? Seus dons e talentos estão sendo usados para as coisas certas? Ser feliz, independente do processo que esteja passando? E agora o quarto, ganhar dinheiro. Então vamos lá. Ganhar dinheiro entra nisso que a gente acabou de falar. A minha habilidade com o negócio é que vai fazer o dinheiro entrar. Então deixa eu uma pergunta um pouquinho mais a fundo agora, mais para quem realmente vive, tá? O lado reino. Eu entendo que Deus me escolheu para ser dono da LM Motors, mas eu entendo que eu não sou dono, eu sou um mordomo disso aqui, certo? Então Deus me conta comigo em diversas áreas, contratar colaboradores,
como eu sirvo os meus clientes e como eu posso contribuir com as minhas finanças voltadas ao reino. Porque eu acredito que Deus levanta empresários para fim de abençoar o reino. Como entender isso? Como ter a maturidade de que essa riqueza que Deus está colocando em minhas mãos, ela tem que estar voltada ao reino. Exemplo, eu posso ir ali na Louis Vuitton e comprar uma camiseta, R$5.000, se eu tiver condições, pé no chão, posso, certo? Eu posso ir lá na Gucci comprar um tênis, pagar R$5.000? Posso. Mas e o reino? Na maneira que eu usufruo, eu também me envolvo com o reino? Isso certo dia um colega me falou e ficou na minha cabeça. Como o empresário pode entender esse posicionamento dele voltado ao reino? Assim, eu sei que não encaixa que a gente fala sobre ganhar dinheiro, mas eu queria um pouco a fundo, assim, porque muitos caras me procuram. Exemplo. Deixa eu ver aqui se eu não vim com o meu Gucci. Não vi, não. Sobre ação social. Exemplo, todo carro que eu vendo, além da Bíblia, eu dou uma cesta básica na igreja. Uhum. Então, se eu mês passado eu vendi 20, a Evelyn, minha esposa, ou a Alice, que está junto com a Evelyn, faz o pedido. Distribui. Nós mandamos para a igreja, direto. E lá tem o socioambiental e eles cuidam disso. Então, é um propósito que a gente colocou pensando naquilo que Deus coloca em nossas mãos, pensando no próximo. Uhum. Como o empresário pode vivenciar isso? Eu posso desfrutar, mas eu também tenho que pensar no reino. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, o buscar o reino em primeiro lugar é tudo. Não é só uma vida de oração, de leitura, o todo, desde uma finança. Como entender isso? O senhor, pastor, tem uma resposta? Você botou umas 10 perguntas numa só, né? Estou tentar... Não, legal. Isso é bom, você está puxando bastante, é isso aí. O melhor podcast é aquele que a mente fica aberta para a gente falar, né? Várias vertentes do negócio. Então, assim, como é que funciona a questão do dinheiro? Isso aqui é importante. A questão do dinheiro está ligada à prosperidade. Tá. Né? Deus ele nos deu recursos para que a gente possa multiplicar esses recursos em pró do reino, sempre em pró do reino. Agora, eu preciso estabelecer a ideia do que é o reino. Senão, eu vou entender que o reino é a igreja. Tá. E é aqui que muita gente tropeça. Daí se bloqueia. Dá o bloqueio, porque ele acha que é só o que ele faz pela igreja que é do reino. Uhum. Entendeu? Tipo assim, eu estou dando uma cesta básica lá na igreja, então eu fiz pelo reino. Se você desse essa cesta básica na sua empresa, você também fez pelo reino. Uhum. Se você ajudasse o seu funcionário na empresa, você também fez pelo reino. Então, reino é tudo. Reino não é só igreja. Lógico que assim, tem muita coisa na igreja que abre campo e espaço para a gente aplicar as coisas que a gente tem. E a igreja está lá para isso. É melhor a igreja distribuir a cesta básica do que você. Uhum. Né? Eu não tenho nem autorização, por exemplo, para pegar o meu dízimo e eu mesmo administrar meu dízimo. A Bíblia diz, o dízimo é a casa do tesouro. A casa do tesouro é a tesouraria da igreja. Então eu tenho que pegar o meu dízimo, levar para a igreja, para que lá na igreja, a igreja então faça os trabalhos que tem que ser feito para o reino. O pastor administra. Eu tenho uma agência de administração do reino, que é a igreja. Tá. Mas não significa que só a igreja é o reino. Então vamos lá, sua família é o reino. Quando você pega os seus recursos, você trata bem a sua família, você viaja, leva seus filhos para passear, cuida bem da sua esposa, dá uma roupa bonita para ela. Quando você, como você disse, quando você dá aquela bolsa que ela gosta, o sapato que você gosta, quando você usa uma roupa que te faz se sentir bem. Porque a questão da marca ou não é uma coisa muito individual. Uhum. Os americanos, por exemplo, eles têm uma cultura de que se ele botar uma marca, ele está fazendo propaganda dos outros. Então, eles não gostam de usar marca. Uhum. Quem gosta é o brasileiro. Por quê? O brasileiro tem um pedigree, assim... E tem que ser um símbolo grande ainda, né? Grandão. Nós temos um pedigree, tipo assim, eu sou inferior aos outros. Uhum. Então, eu preciso mostrar que sou igual. E como eu mostro que sou igual? Podendo comprar aquilo que eu sei que eles também podem comprar. E aí é o que eu posso, é o que eu invisto no carro, invisto na bolsa, no sapato, não sei o que e tal. E não estou dizendo que isso é errado. Se aquilo faz bem para a alma dele, ok, não tem problema, desde que ele tenha o dinheiro. Se ele estivesse financiando, quebrando as finanças dele todas só para comprar um tênis, aí ele está fazendo besteira. Maturidade. Mas é maturidade. Então eu não vejo problema em ter ou não ter.
Eu não digo que fulano não compra uma coisa de marca, ele é mesquinho, e nem digo que aquele que compra roupa de marca é vaidoso demais. Não, cada um compra o que quer, porque o dinheiro é dele. A grande questão é a prosperidade. Prosperidade é aquilo que não me falta, não é riqueza. É eu sentir que não me falta. Tem gente que, se não tiver o tênis de marca, ele vai morrer. Acabou. Tem gente que, se não tiver, não estou nem aí, porque isso não me faz falta. Então, a questão da prosperidade está muito ligada à questão. Por isso, você pode ter prosperidade, o cara ganhando R$1 milhão por mês, como pode ter prosperidade, o cara ganhando 3 mil, 4 mil, 5 mil. Tudo tem a ver com o que sente falta ou o que ele não sente falta. Então, essa é a primeira compreensão. Quando a gente vem para o reino, a gente precisa entender o que é reino. Como é que funciona o reino? Quando você está num reino, todo imposto que você paga, tudo que você paga, tudo que você compra, tudo que você vende, tudo que você usa, você paga uma taxa para o reino. Você vai na Inglaterra, passear por lá, vai no shopping, compra um negócio, não sei o quê. Na hora da saída, como você não é um cidadão inglês, ou seja, você não é daquele reino, você pode chegar na alfândega, na saída, no aeroporto, e dizer, ó, eu quero o meu imposto de volta, porque eu não sou do reino, eu não quero pagar para o reino. E eles devolvem para você aquele imposto. Aqueles 15%, aqueles 20%, aqueles 7%, dependendo do local onde você viajou. Você pega o dinheiro e vem embora, porque você não é do reino. Nós somos do reino dos céus, nós temos um dízimo para pagar. E por que o dízimo existe? Ele existe justamente para a manutenção do reino. Então, todo empresário, toda pessoa física, toda pessoa que Deus deu a ele condição de ser do reino e de ganhar e prosperar no reino, ele tem que ter isso na consciência. Eu tenho um dinheiro que não é meu, tenho uma taxa aqui que não é minha, isso aqui é do reino. E eu tenho que levar isso para a casa do rei, e lá na casa do rei alguém vai administrar. Aquilo é entregue ao diretor de finanças, à Secretaria de Finanças do Reino Unido, e o Reino Unido vai administrar aquele dinheiro para o reino da Inglaterra, que tem um rei, que tem tudo aquilo. Então, é a mesma coisa, a ideia do reino é essa. Então, existe a prosperidade, que uma parte não é sua, que é da igreja, que é do reino, você tem que passar, e tem aquela parte que é sua, e você que administra. Por exemplo, a oferta é você que administra. O pastor falou, eu quero construir aqui um ar-condicionado, irmãos, vamos juntar aqui uma oferta e tal. Eu não quero dar, não. Não tem problema nenhum. É seu dinheiro, você faz o que quer. Agora, aquilo que é do reino tem que ser entregue no reino. Então, isso tem muito a ver com isso aí, vinculado à questão do reino. Né? Então, acho que eu já respondi. Essa questão, quando a gente fala que, eu até falo com alguns amigos que a gente tem que estar sempre sensível, empreendedores nossos, ali os empreendedores da igreja, outros amigos de outra denominação, Sim. que a gente bate um papo sobre aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, os recursos, e entender que esses recursos é para nós desfrutar, Sim. de fato, mas colocar o reino acima de tudo. Sim. E como o pastor falou, o reino também envolve a sua família, envolve todo... E é legal a gente estar falando isso aqui, Léo, pelo seguinte, às vezes o cara vai viajar e ele bota na cabeça dele, cara, eu estou aqui viajando, desfrutando, e a igreja está lá evangelizando, fazendo um trabalho, ele se sente mal, como se ele tivesse, sabe, fazendo uma coisa errada. Se ele saísse, eu conheço pastores que não tiram férias, porque eles acham que, sabe, o diabo não tira férias, a cabeça dele, o diabo não tira férias, você não trabalha para o diabo, você trabalha para Deus. E o próprio Senhor te ensinou fazendo ele mesmo. Descansando. 6 dias ele trabalhou, no último descansou. E eu pergunto, Deus precisa descansar de quê? Qual é a energia dele que é drenada, que cansa ele? Meu Deus do céu. Não tem nada, ele não precisa descansar. Ele fez isso por causa de você. Ele fez por causa da gente, ele não precisa descansar. Ele deu exemplo. Ele desceu aqui na terra, ele não precisava descer aqui para quê? Ele desceu para dar exemplo. Então tudo que ele passou foi para dar exemplo. Então, se a gente tem lá um dia que a Bíblia está dizendo, você tem que parar um dia. É sábado, é domingo, não interessa. Pare. Descansa. Você tem que parar. Está trabalhando igual um louco. O próprio judeu tinha a regra dele descansar a terra. Você não pode plantar direto, não. Você tem que descansar a terra. Então, tinha um período que eles não podiam plantar, sob pena de Deus castigar eles. E aí a gente perde esses princípios todos, de descanso da terra, descansar, tem que descansar todo mundo, descansar a mulher, descansar as crianças, a gente ia cobrando as crianças, não, chega um momento e filho, descansa um pouquinho. A esposa de um amigo meu, eles vieram,
Vieram de uma família pobre, humilde, simples. E eles começaram a prosperar, ganhar muito dinheiro. E milhões. E hoje eles têm um padrão de vida de uma família milionária. E no começo, ela não conseguia gastar. Ela tinha o senso de que ela não merecia aquilo. Exatamente. Ela morava no Alphaville, mas não desfrutava daquilo que Deus... Isso é terrível. Ela teve que passar por sessões de terapia para ela entender que aquilo que Deus colocou nas mãos dela era para ela desfrutar também. É loucura isso. E, de fato, é isso. A gente vê que tem para os dois lados. Tem aquela pessoa que não pensa em abençoar o reino, que só pensa nela mesma. Tem aquela pessoa que só pensa no reino e acha que ela não merece. Uhum. E quando ela você tem aquela... se coloca de fora do reino. Isso. E tem aquela dose que a pessoa realmente entende. Não, da mesma maneira que eu abençoo o reino, eu também posso desfrutar. Mas ele reconhece que o reino é acima de tudo. Muito bom isso aí. Você tem, né, aquele pensamento comunista de que todo recurso acumulado tem que ser distribuído. E, na verdade, é injusto, porque se o cara não trabalhou para aquilo, como é que ele vai receber aquilo? Então, quando Deus te dá uma oportunidade e você trabalha, você busca, você ganha, você tem aquela renda, né? Você tem que aprender a usufruir isso. Você tem que pegar isso e dizer, não, eu mereço isso. Eu mereço viajar, eu mereço ir de primeira classe, eu mereço... Ah, não, porque tem muito pobre que não... Mas peraí, o que esse pobre fez? Uhum. Né? Isso, desfrutar daquilo que Deus... Isso é uma coisa assim, que eu sei que algumas pessoas não entendem. Até por uma questão política e ideológica. Mas, por exemplo, vamos lá. Eu vim de uma família muito pobre. Minha mãe foi faxineira. Meu pai não tinha o 2º grau. Então, quando eu decidi mudar a minha história, a história da minha família, dali para frente, eu tive que pagar um preço, eu tive que me sacrificar. Uhum. Os meus amigos iam soltar pipa, eu ia estudar. Meus amigos iam jogar bola, eu ia estudar. Renúncia. Então, quando eu renunciei à minha juventude para ganhar a minha vida como adulto, eu paguei um preço. E fui contra o sistema. O que é contra o sistema? É que existe um sistema de verdade, em que eles acham que só as pessoas que nasceram naquilo ali que têm direito àquilo ali. Você tem que romper isso. Você tem que mostrar que você também merece estar ali. Você tem o teu negócio, você vai romper igual os outros que romperam também. Tem várias pessoas que têm loja de carro e que romperam. Uhum. Então você teve que encontrar o teu espaço e dizer, eu vou romper também junto. Eu vou romper também, não é só vocês. Eu entrei no meu espaço. Eu vim de uma família, entrei numa empresa onde todos os economistas eram filhos de pessoas conhecidas do mercado, pessoas famosas até no meio da economia. E eu que vim do nada e do ninguém, tive que romper e ser alguém no meio deles. E como eu fui alguém? Pela minha inteligência, pela minha capacidade. Eu mostrei a eles que eu era tão bom quanto eles, ou até melhor. Então, quando você se propõe a fazer, você mostra que realmente, sabe, aquilo pode acontecer com você. Então, não entra nessa de que, não mereço. Não, você merece sim, porque você pagou um preço para isso. Né? A vida, ela dá o troco. A Bíblia diz que aquilo que você semear, você vai colher. E é sério esse negócio de que a única voz que o teu futuro escuta é a da semente. Uau. O teu futuro não escuta outras vozes. Ele só escuta a voz do que você fez lá atrás. Se você fez lá atrás, você vai colher hoje. Uau, muito bom. 4º ponto, ganhar dinheiro. 5º, propósito para o próximo. O teu propósito sempre está voltado ao próximo. Olha que coisa interessante. O professor só é professor porque tem aluno. O médico só é médico porque tem paciente. O pastor só é pastor porque tem ovelha. Tudo que nós somos no outro, não em nós. Você é um vendedor de carro, mas tem que ter cliente para comprar, senão tu não é vendedor nenhum. Eu tenho certeza. Tudo que eu sou no outro. Esses dias eu estava falando com o pessoal aqui, explicando exemplo. O propósito da minha, que voltado ao próximo. Eu vendo carro, certo? E sempre tem o pessoal do jeitinho brasileiro, o jeitinho de fazer as coisas. O brasileiro é muito assim, o jeitinho. Eu falei, não, se a minha empresa tem um propósito do Senhor, não existe jeitinho. Existe o jeito certo. Sim. E a maneira de se fazer. Eu compro um carro, eu tenho que preparar ele para vender. Sim. Compro o carro usado, ele vai ter coisas a fazer. Se eu levo no mecânico, o mecânico fala, isso aqui ainda passa, isso aqui tem que trocar, isso aqui ainda passa, mas isso aqui daqui 3 meses estraga, mas a garantia é 3 meses. Eu tenho que fazer ou não? Óbvio que eu tenho que fazer. Porque se o meu propósito é voltado ao próximo, não é prejudicar o próximo. Você vai prejudicar conscientemente alguém? Já volto aqui no primeiro, agradar a Deus.
Eu já não estou agradando a Deus. É isso aí. Já vai lá no primeiro. Já fugiu o propósito. Já fugiu. Então, quando o lado do empreendedor ele pensar e entender, isso faz parte. Pegou um carro, mas se eu fizer tudo, não vou ter lucro. Então, muda a tua forma de trabalhar. A forma de se avaliar, o perfil de carro que você está trabalhando, mas faça da maneira correta. É isso aí. Colaboradores. Se eu somente sugar, não retribuir aquilo que eles fazem pela empresa, não pensar no todo, eu também não estou pensando. Isso aqui também não é um propósito de Deus, que volta ao próximo. Então, acho que quando fala de empresa, em business, entra tudo, né, pastor? Esse lado tudo. De colaboradores, esse lado de cliente, tudo. Esse lado da sociedade. Então, eu sou para o outro, sempre. O outro que é o próximo, né? Jesus diz para a gente amar ao próximo, ou seja, eu tenho uma ação ao próximo. Quem é meu próximo? Meu próximo é só o meu pai, minha mãe, meu filho? Não, meu próximo é o colaborador que trabalha comigo. O próximo é o meu cliente, o próximo é o gerente do banco, o próximo é tudo. O próximo é aquele que se aproxima de mim. E uma vez se aproximando de mim, ele vai ter que receber aquilo que Deus me deu. Ele tem que ser compartilhado com ele aquilo que Deus me deu. Posso colocar isso aqui, colocar uma chave, se fosse colocar um tema para essas 5 características aqui: agradar a Deus, dons e talentos, ser feliz, ganhar dinheiro, propósito voltado ao próximo. 5 características. Eu chamo de as 5 convergências para o propósito. Se não convergir esses 4 pontos ao propósito... Posso dizer, então, 5 convergências para um empreendedor do reino? Encaixaria aqui? Porque se o reino é tudo... Tudo, sim. Não estamos falando de igreja, de tudo. Então, 5 características aqui, são 5... Para a pessoa saber que ele está cumprindo o propósito. Isso, o propósito. Agradar a Deus em primeiro lugar, que são seus princípios e valores. Seus dons e talentos. Tem que estar sendo usado. Para que está sendo usado. Ser feliz, se você é feliz naquilo que você faz. Se você está ganhando dinheiro com isso e o que você tem feito com essa riqueza. E se o teu propósito está voltado a pessoas. Para o outro. Uau. Você tem que estar muito bom. Cumprindo no outro. Muito bom. E assim, sempre lembrando que a vida é uma constante semeadura. A vida é uma constante semeadura. Eu estou semeando o tempo inteiro. Tudo que eu estou fazendo, aquilo que você falou, levei no mecânico, o mecânico falou, em 3 meses esse carro vai bater motor. Falei, então vou vender logo, passou a garantia, deixa ele estourar na mão de outro. Se você faz isso, você está semeando isso. Você vai colher isso. Isso aí. Uau. Alguém vai te vender um carro que vai acontecer na tua mão. Vai estragar na tua mão. E aí quando acontecer, você vai lembrar, caraca, eu fiz isso com o outro. A semeadura é uma voz. Independente da religião. Ela é uma voz independente, que tem a ver com caráter. Porque assim, religião não existe. O que existe é um Deus que criou um ser humano para ele cumprir os princípios que ele criou. Muito bom. Jesus não criou uma religião. Jesus não criou uma igreja. Nem igreja ele criou. Ele trouxe o ser humano de volta ao modelo original. Ou você está no modelo original ou você não está. Ou você volta a ser o que Deus desenhou você para ser, ou você não volta. A igreja que você frequenta é aquela que te faz a manutenção disso. É que leva a palavra a você, é que te ensina. Você pode frequentar qualquer igreja. Muito bom. Né? Então, o importante é guardar isso na cabeça. Eu vou cumprir tudo isso aqui, mas sabendo que eu sou uma constante semeadora. Eu estou semeando o tempo inteiro. Eu estou aqui com você. Eu estou semeando aqui. Eu estou liberando palavras na vida de alguém que ela vai florescer. E se florescer para a glória de Deus, isso vai voltar para a minha vida. Aí a pessoa fala assim, pastor, como é que o senhor prospera? Quer dizer, todo lugar que o senhor vai, o senhor ganha dinheiro? Não, tem lugar que eu não vou para ganhar dinheiro, tem lugar que eu vou só para semear. Só que eu vejo o resultado disso lá na frente. Que o dia que eu tiver que comprar um carro bom, você vai me indicar. Você vai dizer, pastor, apareceu um negócio aqui que o senhor gosta, ó, tá aqui. Porque aí eu sei que é isso que você faz com os seus clientes. Da mesma forma. Essas semanas, um cliente veio um negócio para um carro e veio 2 clientes. Um que já é da casa, comprou 3 carros, e um de outra cidade. E o negócio com o cara de outra cidade era muito melhor. Eu falei, não, vamos priorizar o da casa. Mas, Léo, o outro é melhor. Não importa, vamos priorizar o da casa. Não é sobre o dinheiro. Esse cara já comprou 3 carros. Outro cliente que nós estamos naquela BMW que nós viemos. Eles já compraram acho que uns 7 carros da família. E tem um outro negócio que é melhor. E eles vieram ontem que o negócio não é melhor. Daí eles falaram, o outro cara já vou mandar ele depositar o sinal. Não.
Enquanto não definir com esse, que é o cliente da casa, a gente não vai fechar negócio. Dependo de fechar com eles. Então, eu priorizo esses relacionamentos com esses clientes. Não é sobre o dinheiro. É muito além de um dinheiro. Eu falo que aqui é muito além de uma venda. É uma conexão. Existe um propósito por trás de cada negociação. O que você vende aqui, Léo? Sonhos. Pronto. Essa é a resposta. Se você entendeu isso que nós acabamos de falar aqui agora, você entendeu tudo que a gente falou aqui. A gente não vende produto. Eu não vendo livro. Eu vendo transformação. Uau. Eu entrego transformação. Você não entrega um carro. Você entrega a realização do sonho. E eu vou sair daqui hoje dizendo para você qual é o meu sonho de carro. E no máximo até o final do ano, eu vou tirar dessa agência aqui, vou tirar de outra, esse meu sonho. Eu creio nisso aí. Porque Deus vai colocar na sua mão e eu vou ter condição de comprar. É isso aí. Que hoje eu não tenho condição de comprar o meu sonho. E eu vou fazer parte desse sonho. Mas eu vou ter e a gente vai fazer parte. Eu recebo N mensagens, pastor, dizendo no Instagram, porque a gente tem bastante seguidor. Um dia eu vou comprar um carro na LM, um dia eu vou comprar um carro. É isso. Isso que eu falo para eles, esse sonho dessas pessoas não pode gerar uma frustração. É isso. Desde a abordagem até o pós-venda, nós temos que dar o nosso melhor. Estou com um cliente, comprou um carro, uma BMW, 20 dias, após comprar, foi para São Paulo, o carro quebrou lá. Léo, estou em São Paulo, o que eu faço? Falei, calma. Liguei para um cara que ele tem a loja mais famosa do Brasil hoje, o Tecar. Amigo, preciso do teu mecânico. Ele me atendeu na hora, leva no meu mecânico que esse cara frequenta a minha casa. Liguei lá, levei lá. Falei pro cliente, agora aluga um carro e volta embora. O cara alugou um carro, voltou embora, deu o dinheiro do carro do aluguel, deixei ele com outro carro do mesmo nível do carro que ele comprou. Amanhã ele está embarcando para São Paulo, ele quer ir buscar. O carro fica pronto amanhã, R$19 mil o conserto. Eu paguei tudo. E amanhã ele retira o carro e volta embora. Ele falou assim, tirei o chapéu. Janeiro eu paguei um pós-venda de R$40 mil de um carro. Então não é sobre o vender, é sobre... Não. É o todo. É. E assim, e não é sobre ganhar em tudo. Isso aqui é bacana demais. Vai ter negociação que você... Caramba, eu não vou conseguir ganhar nesse lugar. Mas eu vou realizar o sonho desse cara e eu não ganhei nesse negócio. E eu não posso gerar uma frustração nele. E eu não posso ficar frustrado por isso. Eu, empresário. Agora, aquele sonho que eu gerei nele ali, o que vai abrir de porta para mim. É isso aí. O que vai fazer com que ele me indique para várias outras pessoas. O que vai fazer com que esse cara seja um eterno agradecido a mim. E amanhã, aquilo que eu deixei de ganhar aqui, eu estou ganhando 10, 20, 30 vezes mais no outro lugar. Todo empresário precisa entender isso. Se o cara for daquele que todo negócio ele tem que arrancar o máximo, tirar vantagem, e o cara sai da empresa dele com aquela sensação de que eu fui roubado, nunca mais ele volta. Caro, eu, fui extorquido, ele nunca mais volta. E o pior, ele não volta e não indica. E a média é que ele fale para 5 pessoas. Isso é uma média científica. É que ele fale para 5 pessoas mal de você. Então você vai perder 5 clientes. Pastor, eu acredito que eu peguei 1% aí no máximo do teu conhecimento, da tua sabedoria. Mas para a gente caminhar para o final, fale um pouco, se as pessoas quiserem acessar os seus livros, dá para a gente colocar no link ali do YouTube, para eles terem acesso para comprar os seus livros? Eu acho que a melhor forma é indicar o meu Instagram. Tá. Porque o meu livro, ele está nas livrarias, e o que não está na livraria, eu também não vendo, eu só vendo nos locais onde eu vou pregar ou ministrar e tal, né? Porque fica muito complicado. Tá, e o lance do curso? Isso sim, isso é legal. O pessoal pode ter acesso? Sim. Eu já comprei um dos cursos do pastor, apliquei na minha empresa. Esse outro que você está agora aqui, eu vou comprar, vou aplicar na minha empresa e vou aplicar na minha casa. Boa. Muito bom. Eu vou aplicar aqui na minha empresa. O que você achou daquele primeiro curso? Eu me descobri mais essa questão dele. É tão bom. Eu descobri a minha esposa, Boa. Como é o perfil dela, eu comecei a respeitar. Ela é analítica e eu sou o cara executador. Então ela ia fazer da forma dela e eu queria que fosse do meu jeito. Eu não respeitava o espaço dela. E aqui dentro da empresa era assim também. Então, legal. Quando eu fiz. Então, com aquilo ali, a gente aprendeu a se respeitar dentro do perfil e comportamento de cada um. A melhora, assim, é significativa nos relacionamentos com as pessoas e também consigo mesmo. Né? Eu fiz o nome do curso é A Grande Virada do Discípulo. Quer dizer, é a pessoa que quer ser um aprendiz de Deus que recebe uma grande virada, como os discípulos receberam. Você se prepara para o propósito que você tem. Então, se você está assistindo esse podcast e você quiser ter a transformação que o Léo teve e que outras pessoas, são mais de 30 mil pessoas já fizeram esse curso aqui, eu vou fazer o seguinte:
R$450 é o valor do curso vendido pela internet. Eu vou colocar ele a R$150, que é o preço que eu faço só nas igrejas, só no local onde a gente está. É barato. E você vai ter, né? De graça. Imagina, uma transformação dela, por 150 conto. Mas é só você que assiste aqui esse podcast. Então o que você vai fazer? Você vai mandar um direct para mim lá no Instagram, Djalma Pinho, dizendo assim, assisti o podcast do Léo. Assisti LM Podcast, isso aí. LM Podcast. Tava lá no LM Podcast. Aí eu vou te passar o link e você vai pagar 150. Só R$150 por uma transformação poderosa. Só quem não queira, né? Só quem não se ama. Eu digo isso. Pessoal, não esquece de compartilhar, não esquece de curtir e comentar o que você achou da live. Não esquece de seguir o pastor e nos seguir também aqui no Instagram e no canal do YouTube. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. De coração. Foi um dos melhores podcasts que eu já fiz. Obrigado mesmo de pela coração. Facilidade da gente poder expor, né, diversas coisas, principalmente para os empreendedores. Quem sabe uma próxima vinda aqui do pastor, nós podemos entrar num tema diferente. Pode me convidar. Se o senhor me der esse privilégio. E nós... Já tô semeando aqui, vai, né? Semear a parte 2 aqui. Para que a gente possa bater... Ou a gente pode bater um papo específico em um livro... ou de um curso, eu não sei, eu estou aqui sempre... Eu acho assim, que sempre o mais importante é atender a necessidade do teu público, que é o público empreendedor, a gente pode abrir uma caixinha de perguntas para a galera e ver o que... Para eles fazerem pergunta da dificuldade Faz deles. isso nesse podcast e pergunta, o que você gostaria de saber na próxima vinda dele? Olha, muito bom, show. E aí a gente vai trabalhar em cima disso. Muito obrigado de coração. Nada. É uma honra te receber aqui. Amém. Você é uma benção e estar ao teu lado, para mim é um privilégio. O privilégio é meu. Gente, muito obrigado e até o nosso próximo podcast.